louvar e engrandecer o Teu santo e soberano nome, Senhor. É verdade que durante a semana muitas pessoas podem ter passado por momentos de aflição, muitos desafios, mas nós sabemos que no Senhor nós somos mais que vencedores. Pai amado, que verdadeiramente nesta noite nada possa vir a tirar do nosso foco, simplesmente tirar o nosso foco do Senhor, de louvar a Ti, Senhor. Que esta noite a nossa mente, o nosso coração e as nossas palavras possam estar voltadas para Ti, Senhor, possam estar voltadas para quem é o Senhor nas nossas vidas. Pai amado, ainda que nós possamos estar no mais profundo dos vales, ainda que nós possamos estar numa aflição que nós não conseguimos nem pensar a forma de sair dela, o Senhor, estando conosco, nós sabemos que podemos passar por ela. Talvez não seja da forma como nós pensaríamos, talvez não seja na hora que nós queríamos, mas nós sabemos que com o Senhor nós passaremos por tudo isso, Senhor. E esta noite é somente para isso, somente para louvar, somente para entoar louvores de gratidão, de glorificação àquele que está acima de tudo, àquele que está acima de todos. É somente para glorificar o Teu santo e soberano nome, Senhor. Aleluia, amém. Não existe outro como Tu, não.
queremos permanecer iguais, Senhor. Nós não queremos permanecer iguais, Senhor. E que o nosso próprio eu venha a descer, Senhor. Venha a diminuir dia após dia, Senhor. Para que verdadeiramente a sua presença e a sua luz possa vir a se resplandecer por meio de nós, Senhor. Nós não queremos permanecer iguais, Senhor, porque nós somos falhos. O medo, por vezes, é aquilo que nos abala, é aquilo que nos impede a continuar. Mas a nossa carne, ela é fraca. Mas nós sabemos que essa nossa caminhada não vem pela nossa força, não vem por aquilo que nós conseguimos fazer, mas vem por quem o Senhor é nas nossas vidas. Que dia após dia nós queiramos construir a nossa vida no Senhor. Que o Senhor venha crescer em nós. Que o nosso eu só venha a diminuir, a diminuir, a diminuir, para que o Senhor cresça, para que o Senhor cresça em nós, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos que a nossa fé, o nosso viver, a nossa caminhada possa estar firmada em Ti, Senhor, dia após dia, Pai. Dia após dia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor.
desejo, Senhor. Não existe outro como tu, Senhor, aleluia. Glorificado és tu, Senhor, aleluia. Aleluia. Deus habita no meio dos louvores. Deus está aqui. Amém? Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus Cristo. Sabem, amados do Senhor Jesus Cristo, depois de muitas palavras duras, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês também não vão embora? E sabe qual foi a resposta daqueles discípulos, irmãos? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Aqui é o melhor lugar para nós estarmos, é diante da casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar, é o lugar de refúgio. Sabe, irmãos? Hoje não era para eu estar aqui, era para eu estar nas urgências ou em qualquer outro lado. Eu estou passando mal desde o início da manhã, mas Deus me fez lembrar, irmãos. Quantas e quantas vezes eu já não fui trabalhar doente? Quantas e quantas vezes eu não fui trabalhar cheio de febre? E quando se fala do reino de Deus, eu vou me acovardar? Não, eu estou aqui. Porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. E eu já orei, já entreguei a minha causa nas mãos do Senhor. E tenho certeza que Deus vai dar vitória, porque é isso que diz a sua palavra. Amém? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 25. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25 diz, sobretudo, descanso no Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo, irmãos, em nome de Jesus. A palavra de Deus então nos diz assim: portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida. Quanto o quê? Quanto ao que haveis de comer ou beber? Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupado quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nós vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo de número 33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos preocupei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Esse é o famoso Sermão do Monte, em que Jesus separa dois desses maravilhosos capítulos para trazer uma mensagem importante ao reino de Deus. Sabe, igreja, nós como pastores, nós temos uma visão. E cada pastor local, cada pastor dirigente, diante da missão que ele tem, que é ir de pregar e fazer Jesus conhecido, dentro dessa missão, existe a visão do pastor, do líder. E a nossa visão como evangelho foi muito e é muito simplista, porque nós entendemos que o evangelho é simples, porque Jesus era simples, e o evangelho, apesar do seu grande poder, ele também é simples. E a nossa visão como evangelho, irmãos, como reino de Deus, é fazer as pessoas dependerem totalmente de Jesus Cristo. Dependerem totalmente daquele que está acima de nós, daquele que governa as nossas vidas, do Supremo Deus e do seu Filho enviado a essa terra.
Sabe por quê? Porque nós não queremos entender ou mostrar à igreja que a igreja tem que ser dependente do pastor, da pastora ou da liderança. Nós não queremos que vocês dependam de nós para a sua caminhada espiritual. Porque o que acontece é quando o pastor muda ou quando o pastor vai embora, metade da igreja vai junto com ele, porque dependem dele para chegar a um certo nível espiritual. Então, algumas pessoas concordam com isso e obviamente outras não concordam com isso. Mas a verdade é que se um dia nós sairmos daqui, vocês vão estar aqui porque vocês estão aqui por Jesus Cristo e não pelo pastor e não por quem dirige essa igreja. Então foi isso que Jesus quis nos mostrar a todo tempo. Dependam de mim, que sou poderoso e que posso dar salvação. Não dependam do homem. Obviamente que pastores e líderes de departamento possam te ajudar a chegar a um nível alto também de espiritualidade. Mas acima de tudo, irmãos, nós entendemos que o homem, o ser humano, ele é falho. Mas Deus e Jesus não é falho. Então, se temos que entender que há um primeiro colocado, há uma prioridade, essa prioridade sempre vai ser nas nossas vidas Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo, que é médico por excelência e também psicólogo na sua essência, ele também era um homem muito observador. E quando ele começa a observar então aqueles discípulos, aquela multidão, e quando ele vê aglomerando as multidões vindo ao pé dele, ele toma uma decisão. Ele sobe então em cima do monte e começa a proferir palavras para aquela multidão. Ele começa então no capítulo 5 dizer sobre as bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado o pobre de espírito, pois esse herdará o reino de Deus. E começa a ensinar veementemente aqueles que estavam ali. E quando chega, irmãos, Jesus observava. E o evangelho, vejam só, o evangelho era algo novo até para eles. O evangelho era algo que se tinha surgido através da pessoa de Jesus Cristo. Então era normal as pessoas estarem preocupadas com as suas lojinhas, com as suas quitandas, com o seu modo de viver, com a sua vida cotidiana naquele momento. E a pregação de Jesus era: olha, deixa tudo, pais e mães e família, venha e siga-me. E as pessoas obviamente se preocupavam: como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou me vestir? Eu vou deixar tudo e seguir um homem? E Jesus então, olhando a preocupação de muitas pessoas, começa a ensinar, e ele entra no versículo de número 25. E diz: não sejam ansiosos. E da mesma forma, quando nós olhamos, irmãos, na igreja contemporânea nos dias de hoje, encontra-se o mesmo cenário. Pessoas preocupadas, pessoas ansiosas. E na verdade, capítulo 5 e 6 fala sobre a ansiedade. É o excesso de futuro. E hoje em dia você vê que pessoas estão trocando Jesus porque não entendem que Jesus tem que ser o seu senhorio. Estão preocupadas com os afazeres. Sabe, eu quero dizer que sonhos, planos, alavancar a sua carreira, o seu trabalho, sim, a sua empresa, o seu negócio. Sabe, não é mal desejar isso. O mal é colocar isso acima de Deus. E o que a gente vê, irmãos, nos dias de hoje, são pessoas trocando Jesus por pequenas coisas, não é tão grande. Estão secularizando, digamos, colocando Jesus na segunda prateleira, no secundário, e cuidando das suas vidas. Mas a palavra de Deus diz que Deus necessita que nós precisamos de Deus na forma de que Ele possa ser o governador da nossa vida. E esses versículos diz, sobretudo, ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus. Agostinho diz assim que se você não descansa em Deus, você não descansará nunca. E aqui está a chave, irmãos, porque na verdade, nós sofremos uma grande pressão do mundo. Aonde você tem que ser o melhor na sua empresa, onde você tem que alavancar, onde você tem que subir, aonde você tem que ser sempre o melhor onde você está. E isso acaba com tirar a sua energia nas coisas que precisam ser, ou que precisam ter a sua energia.
Você delibera o seu cortisol em coisas que muitas das vezes não é a sua prioridade. Sabe, quando nós falamos disso aqui, desse tema, buscando primeiro o reino de Deus, nada mais é do que falar o óbvio. E muitas das vezes o óbvio na nossa vida nós temos que falar. Não é porque seja simples, que todos conhecem, que a gente tem que deixar de falar. A gente tem que relembrar, e hoje é um dia de estudo para relembrar aquilo que é necessário na sua vida. Porque Jesus está dizendo assim: ei, você tem que confiar em mim a ponto de esquecer o dia de amanhã. Você tem que confiar em mim a ponto de deixar eu verdadeiramente governar a sua vida. Porque na verdade, irmãos, cada coração tem uma cadeira. Lembra daquele teatro aqui num domingo? Cada coração tem um reinado. E na verdade, qual tem sido o lugar dessa cadeira nas nossas vidas? Quem tem ocupado? A gente fala muito sobre futuro. Será que o seu futuro está nas tuas mãos? Ou está nas mãos de Deus? É uma reflexão muito grande para as nossas vidas, irmãos. Então, a palavra do Senhor diz que não preocupamos nem sequer com a nossa própria vida. E as palavras de Jesus dizem, irmãos, que a preocupação tira o foco de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é espiritual, não é um reino físico. As pessoas falam assim: mas o reino de Deus é só a igreja? Não, não é só a igreja. Mas aquele que é cristão, ele congrega. Aquele que é cristão, ele tem tempo para as coisas de Deus. Porque aquilo que você prioriza é aquilo que você busca. E se você não prioriza o reino de Deus, você não vai buscar o reino de Deus. Sabe, há muitas famílias que quando falta o culto, a gente nota logo, porque são famílias assíduas. São famílias que pode acontecer o que for, mas estão diante da casa do Senhor, prestando o seu culto. E não somente, irmãos, prestando o culto, porque muitas das vezes a gente acha que a gente só vem se alimentar e receber de Deus. Mas só o fato de você estar aqui, você pode ser uma palavra amiga para outras pessoas. Você pode ser um abraço na vida de outras pessoas. Você pode ser aquilo que Deus quer que você seja, como o Evangelho de Cristo, ajudando as outras pessoas. Simplesmente olhando uma pessoa que você já conhece há algum tempo, dentro da comunidade, você entende que ela está triste e você vai dar o seu auxílio com palavras através do Espírito Santo. Não somente receber. A comunidade funciona desta maneira. E o fato de você estar cansado, o fato de você muitas das vezes estar desanimado, não tira o foco do reino de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Satanás não vai destruir aquele que ele já conseguiu desanimar. Satanás só vai destruir aquele que não desanima, ou tentar destruir aquele que não desanima e aquele que não desiste. Então, desanimar muitas das vezes é fácil. Muitas vezes é fácil. Muitas das vezes o foco vai lá embaixo. Muitas das vezes a gente terceiriza muitas coisas. A gente dá mais importância a muitas coisas, esquece mesmo do reino de Deus. Esquece simplesmente de fazer os nossos devocionais em casa. Esquece de entender que nós somos igreja fora da própria igreja. E assim, quando nós vemos, nós já estamos num lugar que vai ser difícil de alguém tirar. Mas nós estamos aqui, igreja, para ajudar uns aos outros. A palavra do Senhor diz: suportai-vos em amor uns aos outros e ajudai na carreira ministerial e na carreira, meu Deus, espiritual. Se você está, digamos, confuso, muitas das vezes desanimado, peça ajuda, que é o intuito da comunidade te ajudar. Então a palavra do Senhor, irmãos, no verso de número 33, diz assim, que o reino de Deus, ele é e sempre será mais importante nas nossas vidas, ou seja, é um patamar superior. E a palavra de Deus diz assim: busquem. O que é buscar? É agir e fazer. E o que é primeiro? Primeiro é primícias. Vocês já ouviram falar muito sobre primícias? É a primeira coisa, irmãos. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Agradecer porque acordou, louvar ao Senhor para depois começar o seu dia. Todas as coisas podem esperar, não é verdade? Mas Deus te deu mais um dia. Então nós temos que entender as primícias de Deus para as nossas vidas. E o que é o reino de Deus? É tudo que envolve o Senhor na sua vida. É tudo que está espiritualmente segundo a sua profissão de fé. E justiça é o que é reto.
ele ou nós não somos justos porque praticamos justiça. Nós praticamos justiça porque em si nós somos justos diante do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez justificados, nós somos justos. E essa é a essência que eu tenho, que você tem no seu coração, vai te fazer boas obras. Então Jesus entende a necessidade daqueles irmãos. E ele começa a dizer: se você verdadeiramente não confiar em mim, não tirar essa preocupação de tudo que se arrodeia, das coisas que você minimamente tem para viver, se você não fizer isso, você nunca vai deixar eu governar a sua vida. E o que está faltando nos dias de hoje é isso, irmãos. Muitas das vezes nós estamos cansados de reuniões, cansados de cultos, cansados de vir à igreja, mas nós temos que entender o simples do Evangelho, porque todo culto tem uma palavra, todo culto tem uma ação de Deus para a sua vida. Pode ser simples, mas é uma palavra direcionada para a sua vida, e essa palavra é que vai salvar a sua vida. Essa palavra, como diz a palavra do Senhor, ouvindo que cria-se a fé no meu coração. Então muitas das coisas pode esperar em detrimento do reino de Deus. Porque, irmãos, nós temos que entender que quando Jesus diz isso, Ele nos traz uma nova conduta de vida. E na verdade, o que aconteceu? Muitos deixaram Jesus. Muitos se afastaram, ficaram poucos. E no dia de hoje, nos tempos contemporâneos, é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós estamos numa realidade de ter as coisas muito rápido. Nós estamos numa realidade de ter sucesso, rendimento muito rápido, de ter resultados muito rápido. A gente não consegue esperar um Reels de mais de 10 segundos. A gente fica impaciente e quer trocar aquilo. Você quer estar no lugar e quer ver o resultado muito rápido. Você está na sua casa e talvez até não está gostando da televisão, de um canal, mas se o comando não estiver próximo, você nem sequer levanta para trocar o canal de televisão. A gente quer as coisas muito rápido. E muitas das vezes nós transferimos essa habilidade do rápido, esse momento de querer as coisas muito rápido, o resultado muito rápido, para dentro da igreja. E a gente vem com uma esperança em entender que Deus vai resolver todos os seus problemas. E é verdade, Deus é o único que pode resolver todos os seus problemas. Mas na verdade, Deus quer que você também resolva os seus, quer deixar a governança da sua vida nas suas mãos. E quando a gente vem para a igreja e parece que o resultado da minha vida não se transforma em minutos, em segundos, a gente tende a desanimar. A gente tende a sair da igreja, a gente tende a deixar. Parece que a nossa vida espiritual parece uma vida que muitas das vezes você quer fazer dieta e as coisas não acontecem, você deixa a dieta. Você quer ir numa academia para ter um corpo mais atlético, parece que as coisas não estão acontecendo muitas das vezes rápido, você deixa aquilo. E tudo que você pega, você deixa a meio porque o resultado não acontece quando você quer. E a gente não pode trazer isso para o reino de Deus, irmãos. Reino de Deus é perseverança. Muitas das vezes Deus quer mudar algo em você. Enquanto você não mudar, as coisas de Deus não vão acontecer na sua vida. E é isso que nós temos que entender como o simples do Evangelho. Deus, Ele tem muito para fazer na sua vida. Deus, Ele tem algo para derramar poderosissimamente, se existe essa palavra, na sua vida. Mas é necessário que algo mude na sua vida para você entender isso. Talvez seja algo pequeno. Talvez seja sair da cadeira que ocupa o seu coração e deixar que Deus tome o lugar do seu coração. Então, irmãos, nós temos que entender que quando Jesus fala isso àqueles discípulos, Ele está falando de duas prioridades, ou duas realidades. Ele está falando da realidade presente, daquilo que as pessoas entendiam, daquilo que as pessoas viam, daquilo que as pessoas pensavam naquele momento. Mas Jesus queria trazer uma nova realidade para aquelas pessoas. Jesus queria trazer a realidade do futuro sem preocupação. Jesus queria trazer a realidade de um evangelho que traria salvação a essas pessoas. Sabe, irmãos, em algumas visitas que eu e a pastora Érica fizemos e fazemos, nós fomos na casa de uma família e o homem daquela família, ele tem uma doença degenerativa, uma doença que obviamente que só vai piorando
com o passar do tempo, né? Mal fala, anda devagar, a visão só tem 10% de um olho e 4% de outro olho. E conversando com ele, um homem muito entendedor da palavra do Senhor, ele diz assim: pastor, eu não estou preocupado com essa vida. Eu vejo pessoas andando, correndo, indo e voltando. Essa vida para mim, eu não estou preocupado com ela, eu estou preocupado com a vida que Deus vai me dar. E quando você vai, irmãos, para orar junto, quando você vai para estar com essa família, na verdade, quando você chega lá, Deus fala com você também. E a gente fica maravilhado, porque Deus em pequenas coisas Ele te fala. A pessoa está ali, e muitas das vezes a pessoa nessa condição, ela está amargurada, ela está até mesmo culpando a Deus por muitas coisas. Mas ele estava agradecido, ele fala assim: olha, se eu conseguir entrar nessa porta eu entro, senão minha esposa ajuda, se eu conseguir passar para lá eu vou, se eu conseguir andar eu vou, senão alguém traz comida na minha cama, mas o mais importante é a minha vida eterna. Sabe, isso é poderoso para as nossas vidas. Da condição que ele estava, ele nem sequer estava preocupado, irmãos, com o dia de amanhã, e muitas das vezes nós preocupamos. A gente poderia estar aqui listando dias e dias, tempos e tempos, algo que tira Jesus da primeira posição das nossas vidas. Mas é isso que Jesus quer das nossas vidas, Ele quer tomar o governo da sua vida. E se você fazer uma reflexão, você vai entender coisas que você tem trocado Jesus. Há muitas coisas que precisam ser reorganizadas e colocarem prioridade nas nossas vidas. Então, irmãos, nós entendemos que a palavra do Senhor, como esse sermão do monte, mostra que é um plano perfeito do Senhor priorizar o melhor. Como eu disse, não é errado ou sequer pecado a gente ter tempo para os nossos planos, dedicação para os nossos estudos, investir em algo que talvez você seja bom. Mas na verdade, Deus Ele está trazendo a realidade para que você não troque o bom pelo melhor. Vocês entendem isso? Muitas das coisas que nós vemos nessa vida é bom. O dinheiro é bom, qualidade de vida é bom, uma boa casa é boa. Mas Deus está dizendo: olha, não troque esse bom pelo melhor. O melhor sempre será melhor. Não se contente somente com esse bom, mas eleve a sua vida, a sua alma, o seu espírito a um patamar mais alto. Andei em espírito, como diz a palavra do Senhor, andei em espírito porque eu sou espírito. Então Jesus está dizendo que Deus, Ele é acima de coisas e pessoas. Deus é acima de pessoas. E pessoas é acima de coisas. Se nós não entendermos a colocar isso na posição certa, irmãos, nós vamos estar baralhados na nossa vida. Nós vamos bater cabeça e as coisas não vão funcionar, e principalmente diante do reino de Deus. Então, quando eu busco o reino de Deus, há coisas que acontecem. Jesus não está dizendo que Ele vai te enriquecer, que Ele vai trazer riquezas para a sua vida. Mas o que Jesus está dizendo nesses 2 capítulos, irmãos, é dizer para você e para mim: fazendo isso, buscando Ele em primeiro lugar, Ele diz assim para nós: agora sim, agora eu tenho algo com você, uma aliança com você. Agora sim, eu me compactuo a cuidar de você. Agora, quando você faz isso, agora é por minha conta. Aí pronto, Deus começa a liberar as suas bênçãos. Sabe por quê, irmãos? Nós vemos no exemplo da Bíblia toda, que muitas das vezes nós olhamos para o ímpio, parece que o ímpio é mais, como diz o Asaf, o Salmo de 73, o Salmo de Asaf de número 73, parece que tudo que os ímpios fazem prosperam, e nós não. Mas depois Asaf entende verdadeiramente o intuito daquilo. Se eu quero prosperar, sim, eu tenho que trabalhar. Mas mesmo que eu trabalhe não tendo Deus na minha vida, pode acontecer tudo. Mas não vai acontecer o principal, a minha salvação. Então o fim das nossas vidas, irmãos, sempre será a salvação. Independente se eu seja rico, independente se eu seja sucesso, independente se eu tenha uma boa carreira. A vida do pobre e do rico, se eu posso dizer assim, vai findar na mesma vez, da mesma coisa. O interessante vai ser quem deles vai ser salvo. Então nós temos que entender isso, irmãos, que a palavra do Senhor diz que Ele se compromete conosco a cuidar de cada um de nós, se nós verdadeiramente buscar Ele em primeiro lugar. Essa é a essência do texto.
Porque na história nós entendíamos que Davi, ele tinha uma nação para cuidar, uma nação inteira. Delegar, cuidar e até mesmo guerrear, sendo o rei Elia, para as guerras e pelas pelejas. Mas mesmo assim, ele não deixou Deus em primeiro lugar. Ele não deixou de ter Deus em primeiro lugar. A mesma coisa acontece, irmãos, com outros. Daniel também tinha um decreto que impedia ele de orar, mas mesmo assim ele orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Nenhum decreto tirou a presença de primeiro lugar de Deus na vida de Daniel. Mas quando você olha então esse contexto todo, irmãos, naturalmente surgiria uma dúvida daqueles irmãos, se assim podemos chamar, daqueles que estavam ali rodeados de Jesus Cristo, ao pé de Jesus Cristo. E o que é o reino de Deus então? Você, uma pessoa nova, está falando, olha, não se preocupe com nada, que eu comprometo a cuidar de você. Busquem primeiramente o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E muitas das vezes, irmão, nós estamos com essa mesma dúvida. O que é o reino de Deus? O que será o reino de Deus? E o reino de Deus é espiritual. É um reino que muitas das vezes não cabe nesse lugar, embora seja estabelecido nesse lugar. Mas é um reino grandioso, que não tem dimensões. E nesse reino, irmãos, há tudo que envolve a criação de Deus nas nossas vidas. Quando Deus cria cada um de nós, Ele cria com espaço. Não é clichê de pregador, mas há um espaço a ser preenchido como comunhão com Deus. Uma vez antes do pecado, Adão, ele tinha comunhão com Deus. E quando ele pecou, essa comunhão foi tirada. Então nós necessitamos, e cada um tem seu vazio depois de Noé, ou depois de Adão. Todos nós temos esse vazio a ser preenchido. Então o reino de Deus é espiritual e você necessita desse preenchimento. O reino de Deus é poderoso. O reino de Deus está nessa terra. O reino de Deus acontecer nas nossas vidas. Então Jesus explica isso para eles. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é poderoso. E no final, irmãos, do Sermão do Monte, se você puder abrir então, é só passar uma página, capítulo de número 7, verso de número 24 e 25. O 24 diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. 25 diz: e a chuva caiu, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. É muito fácil, irmãos, nós, nos dias de hoje, escolhermos lugares para a construção da nossa vida. E se nós não estivermos atentos aos princípios de Deus, nós podemos construir a nossa casa em qualquer lugar. E achamos que está tudo bem porque a construção inicia-se e termina. Mas na verdade, Deus está dizendo aqui que talvez o perigo não é iminente. Mas com o passar do tempo, haverão tempestades, haverão ventos. E se a sua própria casa não estiver em lugares de rocha, ela vai ruir. E quando nós passamos isso para as nossas vidas, irmãos, nós temos que entender que mesmo que demore, mesmo que nos custe, mesmo que tenha sacrifício da nossa parte, da nossa vida, a nossa casa tem que estar firmada na rocha. E quem que é a rocha? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha. Pode abrir no mesmo livro, no capítulo de número 22, no verso 37 e até o 39. Mateus 22, 37 ao 39. A palavra de Deus então diz assim: asseverou-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma,
e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Quando Jesus minimiza, irmãos, todos os mandamentos em 2, Ele está dizendo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que está à nossa volta, sobre todos os nossos interesses. Hoje em dia, irmãos, está na moda pastores cancelarem os cultos por causa da Copa do Mundo. Pastores, eu não digo que seja certo ou errado, cada pastor local com a sua realidade local. Cada pastor tem ou atrasado ou adiantado o culto por causa da Copa do Mundo, né? E que eu vi aqui, se o Brasil, a maioria da igreja, 70%, é de brasileiros, da comunidade brasileira. E acho que se nós passarmos agora da Noruega, vai ter um culto, vai ter quartas de final, na quarta-feira às 20 horas. Quarta-feira às 20 horas com uma equipe a definir. E vocês acham que eu vou cancelar o culto, passar para terça ou para quinta? Eu vou estar aqui, irmãos. Se hoje eu estive doente, que graças a Deus já estou transpirando, a febre já foi embora, graças a Deus, eu vou estar aqui, mesmo que seja eu e minha família. Não indica que eu não vou torcer ou que eu não gosto. Gosto muito de futebol. A gente tem que entender que nem tudo que é mundano é profano. Nós temos que entender isso. Vou torcer pela minha seleção, se não passa, vou torcer também igualmente por Portugal, mas eu vou estar aqui, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque eu entendo, irmãos, que primeiramente é o meu chamado, é o reino de Deus, é aquilo que eu preciso, e é aquilo que Jesus ensinou para as nossas vidas. Fazendo isso, Ele se compromete a cuidar de você. Não se preocupe com o que é a vez de vestir, tire essa ansiedade. A palavra de Deus diz, nós lemos no último versículo aí, que diz assim: a cada dia o seu próprio mal, irmãos. Hoje é hoje, amanhã é amanhã, não perca noites de sono. Eu sei que é difícil dizer isso, mas não perca noite de sono, porque vai haver no dia de amanhã. E muitas das vezes os homens que são os provedores da família, né, eles se preocupam com tudo, não dormem à noite porque entende que tem que trazer o pão de cada dia. Mas se não for o Senhor a te ajudar, em vão trabalha o sentinela, irmãos. Nós temos que entender isso. Eu posso ter a maestria e a habilidade em qualquer área, fazer de tudo, mas se Deus não estiver comigo, não adianta nada, não vai adiantar nada. E é isso que nós temos que trazer para as nossas vidas. Sabe, é uma chave para a vida de cada cristão, irmãos. Primeiramente o reino de Deus. E quando Jesus diz isso, Ele dividiu grande parte da multidão. Os que concordavam de um lado, perto, e os que não concordavam, distante. E quando nós estamos perto, a presença do Senhor está conosco. E quando estamos distante, a presença do Senhor não está lá. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus? Vamos orar. Vamos entender que o reino de Deus é poderoso. E o reino de Deus não é um reino comum. Quando você olha para a história, irmãos, vários reinos caíram. O reino da Macedônia caiu, o reino da Babilônia caiu, o reino ou o reinado romano, que era um dos mais poderosos, caiu, Alexandre o Grande caiu. Todos os reinados caíram. Mas nós dependemos de um reino e de um reinado que nunca vai cair. Esse rei nunca vai deixar o seu trono, irmãos. Esse é o verdadeiro reino para as nossas vidas. Não há inimigo, não há ninguém que possa bater de frente com o reinado de Jesus nas nossas vidas. E é nesse reino que nós temos que deixar como governo das nossas vidas. Seu Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelas palavras de Jesus às nossas vidas, aos nossos corações. Deus, quando Jesus diz à multidão, ao Pai, Ele diz o modo de viver. Ele diz que tudo aquilo que se passa ao nosso redor nos traz preocupação, nos tira, meu Deus, a essência da primeira coisa, nos tira, meu Deus, o entendimento de entender que Jesus tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Deus, através do Espírito Santo, nós te pedimos, venha, ó Pai, elucidar nos nossos corações, a nossa mente, e entender que custe o que custar, meu Pai. Nós precisamos entender que é o Senhor quem governa as nossas vidas, que eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar, pois o Senhor se compromete, como diz a Tua palavra, a cuidar de cada um de nós, ó Pai, a cuidar, meu Deus, e trazer, meu Deus, as necessidades das nossas vidas, e elas mesmas serem sanadas pelo Seu poder.
Não sei como, mas o Senhor sabe como fazer. Deus, portanto, que o Senhor esteja em nossos corações, lembrando, ó Pai, que nós não podemos, ó Pai, desanimar, que nós não podemos deixar de perseverar, pois a Tua palavra nos ajuda em nome de Jesus Cristo. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém? Que essa palavra, irmãos, possa entrar no seu coração. Você não veio aqui em vão, você não saiu da sua casa em vão. Deus, Ele falou. Eu poderia não estar aqui, como eu disse, mas Deus fez, e o Espírito Santo fez tudo aquilo que foi necessário fazer. E nós estamos aqui já encerrando, e tenho certeza que Deus trouxe uma palavra para o seu coração, amém? E eu quero orar pelo João Miguel. Cadê o João Miguel? É aniversário de 4 anos do João Miguel, e quem esteve aqui, irmãos, quem lembra aí, quando ele esteve aqui, amém? Qual foi o sinal que você fez aqui no ano passado? Você lembra qual o sinal que você fez? Você fez assim, 3 anos, lembra? Agora lembra, né? Agora é assim, 4 anos. E foi na quarta-feira, irmãos, que nós oramos, e tem até uma foto nas redes sociais, do João Miguel, 3 anos, 3 assim. Exatamente, nós vamos orar pela vida dele, que já tem trabalhado no reino de Deus, nos teatros, né? Já tem feito aqui muito pelo reino de Deus, eu tenho certeza que é usado. Amém? Faz a posição de 4, então, de 4 anos. Amém? E vamos orar por ele, estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus Cristo. Faz, João Miguel, exatamente, 4 anos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações, meu Deus, regozijando diante da Tua palavra. Hoje nós celebramos vida, a vida que o Senhor soprou, a vida que o Senhor entregou, a vida, meu Deus, que o Senhor confiou nesse casal, ó Pai, através da vida do João Miguel. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos aquilo que o Senhor já fez na sua vida, Deus. Que seja uma vida de bênção, que seja uma vida, meu Pai, de pregar o Seu Evangelho, que seja uma vida ministerial grandiosa para mostrar e reconhecer Jesus na vida dele. Deus, cuide dos teus passos, ó Pai, cuide da sua saúde, que ele possa crescer em graça e estatura, que o Senhor esteja, meu Deus, selando através do Espírito Santo sobre a vida dele. Deus, venha, meu Deus, dar condição à sua família, aos seus pais, para que o crescimento de João Miguel continue, ó Pai, da maneira que é, ó Pai, sendo ensinado através da sua palavra, ó Pai, e tendo as condições necessárias para a vida naquele lugar. Deus, abençoe o lar, abençoe sua casa, abençoe o lugar, meu Deus, onde for a creche, os estudos. Deus, ser com ele em todos os momentos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Deus, abençoe rica e poderosamente a vida do João Miguel. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Dá cá 5. Bate assim. Amém. Opa, amém? Deus abençoe. Irmãos, estenda suas mãos em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, você que recebe, diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.